Igreja, paz do Senhor Jesus para todo, boa noite, amém, amados? Não vou me apresentar de novo, né? Vocês já me conhecem também, o pastor Ivelto já me apresentou. É um prazer estar aqui com a igreja, né? É sempre uma honra, um prazer receber esses convites dos meus pastores, né? Amém. Mas, palavra de hoje, vamos iniciar, né? Convido a igreja a abrir comigo em 1 Samuel, o livro de 1 Samuel na Antiga Aliança. Vamos para o que interessa, que é o alimento da palavra de Deus, amém? 1 Samuel, Antiga Aliança, glórias a Deus. Capítulo 1 mesmo, estarei lendo alguns versículos. Glórias a Deus, aleluia. O tema da mensagem de hoje é: Deus capacita os que são chamados e chama os que são capacitados. Amém, igreja? Vocês podem ler comigo esse tema? Deus capacita... Cadê? Assim a igreja não lê, né? Vamos lá de novo. Deus capacita os que são chamados. Glórias a Deus, aleluia. 1 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 1. Estarei lendo alguns versículos da palavra de Deus. Glórias a Deus. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Vou ler o versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 10. Levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amados, versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e acharam a sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Ele concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, e a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Amém, igreja? Amém. Amados, teriam outros versículos, mas vai estar ali para que os irmãos possam anotar, porque a história é grande, é apenas a parte histórica, aleluia, que eu vou usar para essa pregação. Amém? Mas podem sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém, igreja? Glorifica o Senhor, glórias a Deus. Amados, título da mensagem: Deus capacita os que são chamados e chama os que são capacitados. No título da mensagem, neste título, nós cristãos, algumas vezes, fazemos confusão, né? Alguns cristãos falam: eu não preciso me capacitar, quem capacita, eu não preciso me preparar. Né? Porque quem capacita é Deus que capacita. Se não for o Senhor a capacitar, não adianta nada estudar, fazer seminário, se aprofundar, não é? E aí as pessoas vivem assim, até não se aprofundam, não procuram se preparar para pregar a palavra do Senhor, para fazer a obra do Senhor, não é assim? Amados, mas não é bem assim, amém? O título da mensagem: Deus capacita os que são chamados e chama os que são capacitados. Deus, ele chama quem ele quer. Amém? É muito importante que nós venhamos nos capacitar.
pedir ao Senhor uma capacitação na palavra, orar, estudar, fazer seminário, né? Temos seminário aqui em segunda-feira, não é verdade? Nos aprofundar, participar dos estudos bíblicos é muito importante. Mas também não é só por isso que Deus vai te chamar. Ele chama quem Ele quer, mas quando o Senhor me chamar, se o Senhor me chamar, a minha parte eu vou estar fazendo, não é? Não é os irmãos chegar, colocar a boca no microfone e cantar. Não, os irmãos oram, jejuam, ensaiam, porque para Deus é o melhor. Amém, igreja? Mas Deus também capacita os que são chamados. E Deus, ele capacita, independente também de todo o ensaio, independente também de todo o preparo com seminário, com estudos bíblicos, Deus também derrama o Espírito Santo dele e faz aquela capacitação principal, porque é isso que importa. E se não for isso, nada do que a gente faz, amém? Nada do que a gente faz adiantaria. Amém, igreja? Porque quando a unção do Senhor está sobre o tríade, está sobre o louvor, enquanto eles estão adorando ao Senhor, as vidas estão sendo libertas, os demônios estão sendo expulsos, os enfermos estão sendo curados, as pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo, não só pelo ensaio, pelo preparo deles, mas principalmente pela capacitação, pela unção do Espírito Santo sobre eles. Amém, igreja? Esse é o título desta noite. Deus capacita os que são chamados e chama os que são capacitados. Amados, nós estamos começando o ano de 2013, o ano da abundância. Quem quer abundância na sua vida, dê um glória a Deus. Glória a Deus também. Queremos, né? Carecemos da abundância do Senhor sobre nós, né? E glórias a Deus por isso. Mas, amados, será que queremos mesmo? Ou como queremos essa abundância? Não é? Será que vamos ficar esperando cair do céu? Será que vamos, venha a nós o vosso reino? Somente isso? Senhor, eu quero a tua abundância, eu recebo a sua profecia de 2013, e o pastor Nígia prega, e os pastores pregam aqui sobre a abundância do Senhor, que Ele quer derramar a abundância dEle sobre a igreja, sobre a sua vida. Amém, igreja? E a gente diz amém, a gente fala que quer, né? A gente queremos sim, mas como queremos essa abundância? Não é? Será que somente vem a nós o vosso reino, mas quando é a nossa parte, quando nós temos que dizer, seja feita a sua vontade, para que a tua abundância seja derramada na minha vida, será que essa parte é para receber a abundância de Deus? Nós falamos, seja feita a tua vontade, Senhor, para que seja derramada a tua abundância na minha vida. Será que essa parte nós falamos? Como Jesus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito como a minha vontade, mas sim a tua. Amém, igreja? E a vontade de Deus foi que ele bebesse aquele cálice, e ele bebeu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje nós estamos aqui. Então nós temos que entender que Deus quer sim derramar a sua abundância, aleluia, quer derramar toda a abundância dele sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira, material, sobre a sua vida espiritual, a sua vida ministerial. Ele quer derramar, mas nós também precisamos nos abrir para receber. Amém? Seja feita a tua vontade. Amém? O que é da tua vontade para a minha vida, para que eu receba a tua abundância? O que em mim é necessário para que eu receba as suas maravilhas, as suas bênçãos? Às vezes Deus quer me abençoar, mas eu não permito que Ele me capacite para eu administrar a bênção. Às vezes Deus quer derramar a abundância dEle sobre mim, mas eu não me entrego para Ele, eu não permito que Ele venha me instruir para eu administrar bem essa abundância e o nome dEle ser glorificado. Como é que Deus vai colocar na minha mão um carro se eu não vou me capacitar, eu não vou fazer uma autoescola, eu não vou estudar, eu não vou aprender a dirigir aquele carro? Então Ele não vai me dar o carro. Eu quero o carro, eu quero abundância, mas Ele não vai me dar. Por quê? Porque eu não sei dirigir, eu vou morrer, eu vou bater, eu vou matar minha família. Amém, igreja? Então, para recebermos a abundância de Deus, temos que, aleluia, permitir que Ele também nos capacite, nos instrua, nos prepare para receber essa abundância, para saber administrar bem essa abundância, para que o nome dEle seja glorificado quando essa abundância esteja sobre nós. Amém?
Porque quando a abundância de Deus chegar na sua casa, chegar na sua vida financeira, chegar na sua vida espiritual, você vai administrar bem e o nome dele vai ser glorificado, porque você não vai se ensoberbecer, você não vai ficar arrogante, você não vai virar as costas para a família porque a sua vida prosperou. Não, a sua família toda será abundante junto com você, a sua igreja toda será abundante junto com você, com o seu ministério em abundância. O nome dele vai ser glorificado, porque você se permitiu ser capacitado por ele. Amém, igreja? Glórias a Deus. É muito fácil até de falar, é muito fácil até de dizer amém. Agora, na hora de entrar no seminário do Senhor, que é o dia a dia, que é a capacitação do dia a dia, que são as provas, né? É a lapidação de Deus, aí às vezes fica difícil de dar glória, fica difícil de dizer amém. Mas vamos para a mensagem, essa é apenas uma introdução. Amados, a primeira parte da mensagem é gerados por Deus. Repita comigo. Gerados por Deus. Amados, para recebermos abundância na nossa vida, sermos capacitados realmente para sermos excelentes pais de família, um excelente pai, uma excelente mãe, dar exemplo para os nossos filhos e eles se tornarem bons pais também, né? Recebemos abundância no nosso ministério, sabe, ser capacitado por Deus, fazermos a nossa parte em estudar, em nos dedicar, em nos empenhar, e Deus derramar a sua capacitação, o seu Espírito Santo sobre nós. Precisamos permitir, precisamos ser gerados pelo Senhor. Amém, igreja? E muitas pessoas ficam numa batalha espiritual, não com o diabo, não talvez com algum inimigo específico, mas às vezes a batalha espiritual é com o próprio Deus. Mas como pode isso? Eu venho para a casa de Deus para adorar o Senhor, eu sei, eu sou fiel, sabe, nos mandamentos, sou batizado nas águas, estou em todos os cultos adorando ao Senhor, eu não luto com o Senhor, não. Às vezes as pessoas não estão lutando, nem a questão de uma batalha espiritual com o inimigo, lutando com o inimigo, ou até mesmo com você mesmo, né? Que às vezes a pessoa luta contra ela mesma, né? Ela mesma, às vezes é contra Deus, às vezes é contra Deus. Deus, ele quer te gerar. Deus, ele quer te transformar, quer te fazer uma nova criatura. Ele quer te capacitar. Mas aí você permite que ele entre na sua casa, no seu casamento, na sua vida espiritual, mas aí numa determinada área da sua vida você não permite que ele faça a obra completa. Amém? Amados, um neném, uma criança, ela é gerada 9 meses. E para ela nascer perfeitinha, direitinho, ela tem que ter uma boa gestação. É ideal que a mãe não fume, é ideal que a mãe não beba de forma alguma. Os médicos falam até para a mãe não pintar cabelo. Não é assim, mamães? Amém, mamães? Não tem que ter uma boa gestação, essa criança nascer saudável. Amém? Tem que ser completa, é um trabalho completo. A mãe toma ferro, a mãe toma vitaminas, para alimentar aquele feto ali. E aquele feto nascer com saúde, nascer bem. E para você ser gerado por Deus não é diferente. Para você receber a abundância de Deus na sua vida, pela graça e infinita misericórdia, não é diferente. Precisamos permitir que Ele nos gere. Só que ele quer nos gerar, amados, não incompleto, não uma formação incompleta, para que venhamos nascer defeituosos, com alguma deficiência, não sei. Ele quer que a gestação seja completa, saudável, cheio da unção, do poder, autoridade, trepidez. Mas para isso, para você receber a capacitação de Deus, para você, receber de Deus, você precisa permitir ser gerado por Ele. Nessa primeira parte, gerados por Deus, eu vou falar na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, do texto que eu li, de Samuel. Eu vou falar na primeira parte de Samuel e de você. Amém? Vai ser você e Samuel. Nós vamos interagir a primeira parte, com o profeta Samuel e você. E você. Samuel, amados, como eu li, eu não vou falar especificamente do milagre de Ana. Né? Ana era estéril, amém? E aí Samuel nasceu ali. Não vou falar desse milagre especificamente, da batalha que Ana passou ali com Penina, com a outra esposa de Eucana. Não isso. Não vou falar também da passagem de Samuel, onde Deus fez aquela correção com Eli, com o profeta Eli. Não. Eu vou falar assim, vamos falar como Samuel foi gerado por Deus. Samuel, ele veio de um milagre. Samuel veio de um milagre de Deus. Sua mãe estéril, ele veio de um milagre, ele nasceu. Sua mãe o entregou para ser criado na casa do Senhor, depois que ele foi desmamado. Ele foi nazireu e foi criado, ele cresceu na casa do Senhor.
E vocês conhecem bem a passagem, né? A história de Samuel. Samuel ainda menino, ouviu a voz do Senhor numa madrugada. Deus deu a ele uma profecia, um mistério tremendo para que ele entregasse para o profeta Eli. Samuel, ele foi gerado por Deus, já, sabe, pelo milagre do seu nascimento, por sua mãe ser estéril. Ele foi criado na casa do Senhor direitinho. Samuel, ele era o porteiro, ele ficava na porta do templo, ele era aquele que autorizava as pessoas entrar, não entrar, quem podia, quem não poderia, para não haver desordem na casa do Senhor. Samuel, ele foi crescendo em estatura, mas também sendo gerado por Deus, com os ensinamentos. E a sua mãe fiel, o Senhor o entregou. Uma vez ao ano, o seu pai, sua mãe ia oferecer sacrifício, a mãe levava ali para ele. Amados, uma bênção, Samuel. Samuel se tornou um dos maiores e grandes profetas da palavra do Senhor. Samuel, amados, ele foi o último juiz. Depois de Josué, Israel se rebelou contra Deus muitas vezes. E aí veio juízes depois de Josué. Samuel foi o último juiz. Samuel, ele foi usado por Deus para ungir Esaú, ungir Davi. Amém? Samuel, ele foi usado por Deus para grandes obras. Samuel, no Novo Testamento, em Atos 13, 20, fala que ele foi o último juiz, ele foi sacerdote, amém? Ele foi considerado também em Atos capítulo 3, versículo 24, como o primeiro profeta. Foi um extraordinário homem de Deus. Ele foi gerado dessa forma, na casa do Senhor, foi criado na casa do Senhor, e depois, ele foi usado para a obra de Deus. Ele foi instruído, ele foi aprender, ele foi estudar, e Deus também o capacitou. A mãe e o pai dele foi abençoado, a mãe dele teve outros filhos, depois que ele nasceu, ela era estéril antes. Samuel foi um grande homem de Deus, gerado pelo Senhor, na casa do Senhor. Agora, saindo um pouco de Samuel e falando de você, e você, como é que você foi gerado? Você é cristão de berço? Você foi criado na casa do Senhor? Quem aqui é cristão de berço? Desde que nasceu, os pais eram evangélicos, e aí está na igreja até hoje, que vem caminhando com os pais. Levanta a mão. Olha que bênção, os pastores aqui, 80 anos de cristão de berço. Dá um glória a Deus aí, igreja. Amém? Glórias a Deus. Algumas pessoas teve esse privilégio, né? Eu não tive esse privilégio. Mas, amados, ainda que você não tenha sido cristão de berço, não tenha sido criado na casa do Senhor como Samuel, mas você nasceu da barriga da sua mamãe. Você foi gerado de alguma maneira. Amém, igreja? Porém, amados, como Samuel foi gerado por Deus, você de alguma forma também foi. Ah, mas eu não fui, minha mãe não era estéril. Eu não fui criado na casa do Senhor como nazireu, me tornei um profeta. Não sei se você é cristão de berço, ou você aceitou Jesus no último culto passado, ou você entrou por essas portas porque Deus te trouxe para você aceitar a Cristo hoje. Eu não sei, eu só sei que Deus te trouxe aqui e você também foi um gerado de Deus, porque senão você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Amados, há uma batalha espiritual muito grande para você não entrar por essas portas, para você não vir à casa de Deus, para você não adorar ao Senhor, para você não se firmar no caminho do Senhor. Agora, se você entrou por essas portas, num dia de chuva como esse, se você chegou até aqui, ainda que você ainda não tenha aceitado a Cristo, ainda está naquele momento de paquera, de decisão, ou se você já aceitou há muito tempo, mas você foi gerado por Deus, senão você não estaria aqui, você não estaria sintonizado na internet, assistindo esse culto e ouvindo essa pregação. Amém, igreja? Amém? Mas aí, amados, o mundo, as pessoas aí fora, nos tentam colocar, principalmente quando a decisão é espiritual, nos tentam colocar sobre nós atestado de derrota. Sabe, que nós estamos incapacitados, que nós não temos capacidade, talvez, de reger uma família, de criar um filho. Quem é você para criar um filho? Você ontem era um drogado, era uma prostituta. Ou então, quem é você? Você não tem instrução, você não tem estudo. Quem é você? E aí tenta, sabe, quem é você para passar nesse concurso, para conseguir fechar essa faculdade, se formar, concluir essa faculdade. E o mundo, ele tenta o tempo inteiro falar que você não tem condições de administrar a casa, de ser o cabeça da casa. Ele tenta o tempo inteiro colocar esse atestado de derrota. Mas, amados,
Deus, ele te chamou aqui para te capacitar, para você ser um gerado de Deus, para nesse ano de 2012 você receber a abundância de Deus sobre a sua vida. Amém, igreja? Mas para isso é necessário que você permita que ele te capacite. É necessário que você permita ser gerado por ele. Amados, em Hebreus, em Hebreus capítulo 11, 32, o nome de Samuel está escrito lá, registrado lá, como ele está na galeria dos heróis da fé. Amém, igreja? E se você permitir ser gerado de Deus, ser um gerado do Senhor, permitir que ele faça a obra na sua vida, você também vai ser um herói nas mãos dele. Ele também vai te fazer um herói na fé. Ele também, quando tudo disser que não, quando todos falarem que é impossível, quando todos falarem que estarão desistindo, que não vai adiante, ele vai te fazer um herói na fé, sim. Ele vai te usar, você já tendo sido gerado por ele, tendo sido capacitado por ele, ele vai te usar para você derramar fé sobre essas pessoas. A tua fé vai contagiar essas pessoas. Ele vai fazer de você um herói no seu lar. Talvez se você se sente desprezado dentro da sua casa, acha que a sua esposa não te respeita, os seus filhos não te admiram. Amados, se você permitir ser um gerado de Deus, Deus pode fazer de você um herói dentro do seu lar. Assim como Samuel foi um herói na fé, como está registrado lá em Hebreus. Ele quer fazer isso. Ele quer derramar abundância sobre a sua vida. Ele quer te capacitar. Agora nós precisamos permitir que ele nos capacite, precisamos nos entregar para ele, precisamos verdadeiramente permitir que ele nos transforme em um herói. Mas não é para a minha glória ser um herói para minha esposa, para minhas filhas, dar um excelente testemunho no meu trabalho, é ser um instrumento valoroso nas mãos do Senhor, ajudando aí o pastor Nígia, ajudando meus pastores. Não é para a minha honra, para a minha glória, mas é para a glória dele. É para a glória dele que ele quer que você seja uma heroína no seu lar, uma extraordinária mãe, para que os outros lares possam olhar para o seu lar e ver a presença de Deus no seu lar, a paz de Cristo no seu lar. Aqueles que diziam, caramba, esse lar era destruído, essa mulher era uma inconstante, ela não cuidava do marido, dos filhos, e possam olhar lá a transformação do Espírito Santo para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Mas para isso precisamos fazer a nossa parte. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Precisamos estudar, procurar nos instruir cada vez mais, estar atento a todo tempo, para na hora que recebemos um chamado, ele vai nos capacitar ainda mais, e a nossa parte nós já temos feito, para nos tornarmos um herói nas mãos dele. Vamos para a segunda parte dessa mensagem. Gerados por Cristo. Repita comigo. Gerados por Cristo. Amados, quando nós nascemos, nós somos apenas criatura de Deus. Amém? Ele é o Criador e somos criatura de Deus. Deixamos de ser criatura quando aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. Passamos a ser chamados filhos de Deus. Amém, igreja? Amém? Então, amados, somos gerados, ainda que é uma pessoa que não teve um encontro com Deus, não teve um encontro com Jesus, mas é uma criatura de Deus. Essa pessoa até chegar a Jesus, para ser gerado por Cristo, essa pessoa ela foi gerada por Deus. Ela foi gerada pela mamãe dela ali. Sabe, pelo pai, pela mãe dela, ela foi gerada, ela foi criada de Deus, é uma criatura de Deus. Antes de chegar a Jesus, ela também passa por um processo do Espírito Santo, que convence do pecado, né, e do juízo, ele convence da justiça de Deus, que somos justificados por Cristo Jesus. Amém, igreja? É o Espírito Santo que faz isso. Então, até você chegar a Jesus, você é uma criatura de Deus. O Espírito Santo, ele foi trabalhando o seu coração, ele foi te levando ao caminho de encontrar a Cristo, ele foi operando sobre a sua vida, trabalhando, te dando, trazendo entendimento a você, para que você conseguisse chegar e entrar por essas portas. Amém, igreja? E aí depois, quando você depara com Cristo, né? João Batista batizava nas águas, batismo do arrependimento. Jesus batizava, amém? Jesus deixou o batismo da nova aliança, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo e poder. Amém, igreja? Jesus consumando a obra.
Jesus concluindo, aleluia, te gerando, fazendo uma gestação completa. É isso que Deus faz através de Cristo. É dessa forma que Ele quer te capacitar. Então, quando você passa por Deus, passa pelo Espírito Santo trabalhando no seu coração, e o Espírito Santo te traz a casa do Senhor, te mostra os caminhos errados e tal, você encontra com Jesus e começa a se permitir, a ser gerado por Jesus, por Cristo. Aí ninguém te segura mais. Mas para falar dessa segunda parte, eu vou falar sobre o apóstolo João. Amém, igreja? Vou falar sobre o apóstolo João. Samuel foi um grande profeta da antiga aliança, do Antigo Testamento. No Novo Testamento vamos falar do apóstolo João. O apóstolo João, amados, também foi um grande homem na mão do Senhor. Mas ele é muito parecido com você que está sentado aí. Ele é muito parecido com o pastor Cláudio que está aqui. Apóstolo João com seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, eles foram chamados por Jesus. João era novinho, foram chamados por Jesus e eles foram imediatamente atender o chamado de Jesus e foi caminhar com Jesus. Amém? E João, ele viu em Cristo a presença de Deus. Ele viu em Jesus a unção do Senhor, por isso ele foi. Pedro era um pescador mais humilde, né? João, Tiago, os pais dele, o pai Zebedeu, a mãe dele, supostamente Salomé, eles já eram melhores sucedidos, melhores sucedidos do que Pedro, mas todos pescadores, e eles seguiram a Cristo. Mas João, o apóstolo João, no início do seu ministério, ele era muito bravo, ele era, sabe, muito eloquente. Amados, João, ele agia de certas maneiras de homem impulsivo, homem agressivo, talvez como nós, quando aceitamos Jesus, quando ainda estamos em processo de salvação, ou quando ainda não estamos nos rendendo para Cristo nos lapidar. Apóstolo João, amados, teve um momento que não aceitaram Jesus naquela cidade, e ele falou para Jesus: mestre, quer que oremos a Deus para que Deus derrame fogo do céu e consuma toda essa cidade? Esse foi o apóstolo João. Apóstolo João foi um homem, no início da sua caminhada ali com Cristo, novo, um rapaz ainda, mas de maneira bem, sabe, ele passou por processo de lapidação, de maneira bem, sabe, bem agressiva. Foi chamado de filho de trovão. Filhos do trovão. E essas passagens que eu estou citando, você encontra em Marcos, capítulo 3, 17. Você também encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 54. Você encontra essas passagens onde dão esses exemplos do João bravo. Do João, quer que oremos, que desça fogo do céu e consuma toda essa cidade. Sabe? Do João chamado de filho do trovão. Se vocês lerem os evangelhos, vamos dizer assim, até tirando o evangelho de João, apenas os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, a gente tem exemplos ali de João, do apóstolo João, como um homem realmente no início ali, um rapaz, um jovem bem, mas isso tudo era amor por Cristo e ainda processo de lapidação. Jesus, ele pregava o perdão, Jesus pregava o amor. Enquanto Jesus falava, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus tem que ser o menor. Aquele que quer ser o maior no reino dos céus tem que se fazer como uma criança, uma criancinha. João estava pedindo para Jesus, para que lá nos céus, no reino de Cristo, Jesus o permitisse ele sentar de um lado no trono de Cristo e o irmão dele, Tiago, sentar no outro. Enquanto Jesus pregava que o menor será o maior, ele pedia a Jesus para sentar do lado dele no trono. Amém? Enquanto Jesus se colocava de joelho e lavava os pés dos seus discípulos, lavava os pés, Jesus lavava os pés. Amado, Jesus lava os nossos pés. Se você se fizer como uma criança, será maior no reino dos céus. João, no início, ele queria sentar no trono ao lado de Jesus. Esse João parece com alguém que você conhece, não parece? Não é? Às vezes até hoje, tantos anos já de cristão, aí você leva uma fechada na rua, aí dá aquela vontade de você ir atrás do carro para você revidar e dar uma outra fechada.
Não é assim? Esse João, sabe, amados, aquele, como no passado, né, cristãos falavam da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, e eu vou morrer assim. Cristão não pode ser assim. Se antes você tinha um temperamento agressivo, tinha um temperamento impulsivo, você tinha um temperamento explosivo, isso era antes. Depois que Jesus lavou os seus pés, depois que Jesus te gerou, se você foi lapidado verdadeiramente por Cristo, por Deus, você é uma nova criatura. Você não xinga mais, você não amaldiçoa mais, você não fala mais palavrão, você não tem mais derrota sobre a sua vida. Mas esse João só foi o início. Depois ele foi sendo lapidado pelo Senhor. Amados, e se vocês lerem o próprio Evangelho de João, se vocês lerem no Evangelho de João, ele era o discípulo amado que reclinava a cabeça no colo de Cristo, de tanto que ele foi lapidado depois. João, ele se tornou o apóstolo do amor, ele escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, escreveu o Apocalipse. João se tornou o apóstolo do amor, ao ponto que ele não conseguia mais se referir às pessoas sem falar filhinhos, amados de meu pai, filhinho, não pequeis, amados, não pequeis, filhinhos. Amados, nós queremos a abundância de Deus na nossa vida em 2013. Então vamos permitir que Deus nos capacite para receber tal abundância. Vamos permitir ser gerados por Deus. Vamos permitir ser transformados pelo Senhor. Assim como Samuel foi capacitado e fez a obra de Deus eloquentemente. Assim como João, ele foi lapidado, era um homem bravo, era um homem temperamental. Mas depois foi lapidado, ele foi colocado como um apóstolo do amor. Manso, brando. Amado João, quando Jesus estava na cruz, ele chegou a um certo ponto onde Jesus confiou a mãe dele. Jesus confiou sua própria mãe para que João a cuidasse. Homem, eis aí a sua mãe, mulher. Eis aí a sua mãe. Você confiaria sua mãe para o pastor Cláudio impulsivo, agressivo, agitado? Você confiaria a sua mãe, a uma pessoa amável, carinhosa, responsável? Ele foi lapidado pelo Senhor. Ele foi transformado. Amém? João, até ele chegar aí, ele já tinha passado pelo processo de lapidação, de transformação. Amados, o Espírito Santo de Deus, ele quer te lapidar. Deus, ele quer te gerar. Jesus, ele quer transformar a sua vida, para que você tenha um ano de abundância e o nome dele seja glorificado, sem o temperamento agressivo, sem a incredulidade no coração, sem o julgamento, sem a inconstância, mas transformado. Antes xingava, antes julgava, antes questionava, e agora adora, e agora ora, e agora louva. O Tríade vai me ajudar a encerrar essa pregação, mas enquanto o Tríade vem me ajudar a encerrar essa pregação, amados, creia em Deus. Deus, ele quer te lapidar de uma tal maneira. Jesus, ele quer transformar a sua vida nessa noite de uma tal maneira. Ele quer te gerar de uma tal maneira. Ele quer te capacitar de uma tal maneira, a ponto de quando você chegar no seu trabalho, chegar numa festa de família, quando você andar na rua, não venham sentir mais o cheiro do teu perfume, mas venham sentir a presença de Deus na sua vida. A ponto das pessoas olharem para você, não verem mais você, mas se verem Cristo em você, verem o Espírito Santo sobre você. É isso que Deus quer. Uma abundância completa, uma gestação completa sobre você. Mas é necessário você permitir ser gerado por Ele. Sabe, como o apóstolo Paulo falou, né? Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao ponto de você olhar no espelho e já não se reconhecer mais, mas reconhecer Cristo através de você. Deixe que Ele te ama, Ele te amou, Ele entregou por você. Ele se entregou por você. Não perca tempo com ressentimentos, não perca tempo com temperamentos agressivos, com mundanismo, com hábitos. Sou cristão há 10 anos, 15 anos, mas isso aqui não muda, isso aqui sou eu. Não. Se transforme no discípulo do amor, no apóstolo do amor. Ele te ama. Ele quer te gerar, Ele quer te dar um ano de abundância. Vamos adorar o Senhor. Coloque-se de pé, igreja.
Fale com Deus: Senhor, eu entrei por essas portas para ser gerado por Ti. Porque o Senhor me ama, o Senhor me trouxe aqui para me lapidar ainda mais. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.